Boa noite, então, pessoal. Nós somos o grupo 5, eu sou a Vânia. João. Eveline. E o nosso trabalho, então, o tema é Educação e Formação Integral. Nós escolhemos para apresentar, então, o artigo do Vitor Henrique Faro, Educação para a Democracia, o elemento que falta na discussão da qualidade do ensino. Pode passar, por favor. Então, para iniciar, vamos dar uma definida aqui, educação e democracia, certo? Então, a educação, segundo o dicionário de filosofia de Didier Julia, diz que a educação, ou dicere, do latim, se é que eu estou falando certo, né? Mas eu procurei lá no Google para ver como é que pronunciava, é a ação de formar uma criança e dirigi-la para o estágio adulto. O termo envolve tanto o aspecto intelectual como psicológico e moral. Então, é uma ação de formar uma criança, certo? É bem específico do dicionário. Em relação à democracia, nós colocamos ali a Mafalda, então que ela também, conforme o dicionário, ela diz que, né, o demo vem da povo, democracia, né, a liderança, a política do povo para o povo. Ok? Depois aqui em relação ao paro, então ele fala que a escola fundamental deve pautar-se pela realização de objetivos numa dupla dimensão, individual e social, certo? Isso em relação aos objetivos. Então, em relação ao individual, ele diz que diz respeito ao provimento do saber necessário ao autodesenvolvimento do educando. Em relação à dimensão social, ele fala que a formação do cidadão, tendo em vista sua contribuição para a sociedade, de modo que sua atuação concorra para a construção de uma ordem social mais adequada à realização do viver bem. Ou seja, individualmente ou socialmente, o que deve ser levado em conta é o viver bem. E para que isso aconteça, é preciso uma educação democrática. Pode passar. Então, nós temos 4 tópicos para serem ressaltados. Em primeiro lugar, a superficialidade, é o que se visa correr dela. Transferência de conhecimentos, o que tem se visto muito. Eu dei uma pesquisada nas aulas de filosofia que estão acontecendo nas escolas, e é muito texto, daí tu dá um texto, faz um vocabulário, faz um questionário. Fica aquela transmissão depositária, que é o que a gente bancária, não interessa, obrigado, Priscila. Que é um tipo de ensino feito para as medições governamentais, como IDEB, censo de escola, e que não é o que é o interessante. Ela deve ter um caráter ético-político, provocar e formar o cidadão com desenvolvimento de valores, de crenças, hábitos, e o direito de ter direitos, e criar novos direitos, e criar espaços para ter esses direitos. A formação intelectual, ela não deve deixar de acontecer, porque pessoas que não têm essa formação, elas acabam por ser marginalizadas. A formação em ética, sentimentos e razão. A gente deve transmitir aos alunos a tolerância, cooperação, para que eles tenham esse sentimento para com eles próprios, com os colegas e com a sociedade. Isso deve ser despertado. A concretude das práticas escolares. O conselho de classe deve existir, o conselho de pais devem ser atuantes dentro da escola, porque tudo deve funcionar junto, diretor, professor, o aluno e os pais, todos devem estar juntos e todos eles colaborarem para que a coisa aconteça. Não deve ser uma coisa de o diretor faz o plano de aula, o professor executa, o aluno decora e o pai só vem para saber qual foi a nota que o meu filho tirou, como está o comportamento do meu filho. A escola deve ser muito mais do que isso, deve ser um conjunto de pessoas, todas envolvidas, e que todas elas colaborem para que isso aconteça. O Paulo Freire diz, ler e escrever não são suficientes para perfilar a plenitude da cidadania.
ensinar a pensar criticamente, se apropriar dos conhecimentos e não ser superficial. Pode passar. Então, assim, dando seguimento, eu começo falando desse pensamento do Brandão, né? Que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas, tá? Então, a sua ideia de educação pode não ser a mesma que a nossa, tá? E como no Brasil é um país de dimensões continentais, né? Nós escolhemos essa figura aqui do nosso país, representado por essa diversidade de raças e de culturas, tá? Educação é uma atualização histórico-cultural e refletindo sobre esse fim último, né, da educação, a gente descobre que é alcançar uma maior satisfação individual no decorrer da vida, né, e uma melhor convivência social. Ou seja, educação é buscar a vida boa, né, no final. Rubem Alves falou numa entrevista o seguinte, que a gente precisa ter uma educação ligada com a vida, porque é para isso que a gente aprende, para viver melhor, para ter mais prazer e para lidar com maior eficiência sobre as questões da vida, do dia a dia, né? Alfred Whitehead diz que educação não é apenas acumular informações, e que o homem meramente bem informado é o maçante mais inútil da face da Terra. É o quê? Maçante. Maçante. Isso. A educação é a parte da vida que forma, que transforma a personalidade viva de cada um. E como não se vive sozinho no mundo, né? Mas em companhia de outras pessoas, em grupos, né? Instituições, a educação, além de transformar os indivíduos, também transforma a sociedade. Pode passar. Bom, nós trouxemos um trechinho de uma música, vou colocar aqui, a gente um pedacinho dessa música, porque nós pensamos assim, que isso retrata bem o que a gente precisa na nossa educação. Quando a gente quer formar um ser integral, que é a proposta do trabalho, né, a formação integral do ser, a gente tem que pensar que aquele ser, ele está ali, ele não está só para aprender, no nosso caso, a filosofia. Ele tem uma dimensão muito maior. Ele tem uma dimensão que é intelectual, que é física, que é emocional, que é social, que é cultural. E aí, nós como professores, nós temos que trazer essa educação integral para tornar um ser completo. Não como a colega estava falando, né, uma educação bancária, né, que a gente só joga o conhecimento lá e os alunos ficam ali tentando pegar alguma coisa, né, e ver se sai alguma coisa disso, né. Aí aqui até a gente achou legal assim, professora, porque o secretário de educação não é um pedagogo e sim um político nomeado para manter acordos partidários que visam só futuros políticos do governantes. Já para a diretoria, Zezinho, por quê? A gente pegou essa imagem. As pessoas entram na sala de aula, elas vão ser formadas também democraticamente, como cidadãos de uma sociedade. E o papel do professor é saber trazer como é que eu posso dizer?
realmente já existem, né? E também que a gente saiba fazer isso de uma forma tranquila, porque a gente já vive numa sociedade que tem tanta revolta e não adianta a gente chegar numa sala de aula e fazer um estardalhaço e aquele jovem que está ali, aquela criança, aquele adolescente, sair dali mais revoltado do que ele já entrou. Eu acho que isso a gente não vai estar contribuindo para um aluno, para o crescimento dele na sociedade e na formação integral dele. Pode ir. Então, para finalizar, a gente deixa essa sugestão desse filme, que é o Billy Elliot, quem não assistiu ainda, tá? Eu acho que ele é bem significativo, porque o pai dele quer que ele seja um lutador de boxe, mas ele quer dançar balé. Então, assim, e aí entra a presença da professora, não é? Que ajuda ele a atingir o seu objetivo. Então, deixamos essa sugestão para vocês, se quiserem assistir, porque eu acho que é bem importante, no momento em que nós, como professores, pensarmos isso, se nós estamos auxiliando eles, como diz, né, estamos conduzindo eles aos seus objetivos, ou nós estamos só jogando conhecimento a eles. Certo? Obrigada.